Olá, amigos. Agora nós vamos inserir o primeiro módulo de nosso sistema. É o módulo de entradas binárias. Como vocês já sabem, existem entradas binárias para trabalhar com o campo nas tensões de 12 a 24 volts ou nas tensões comerciais, que é 127 volts e 220. Lógico que tem uma margem para menos e para mais. Este aqui eu escolhi na tensão comercial, ou seja, utilizando fase e neutro. Independe se é 127 ou 220, pode ligar sem medo. Não tem uma chavinha tipo assim, 110 ou 220. Não. Se está nessa faixa, pode ligar. A maioria das obras que eu fui responsável, eu fiz questão de instalar nos ambientes sensores de presença. A maioria delas, 90% ou mais delas, tem sensor de presença. Aquelas ligações já explicadas em vídeo anterior, eu não vou repetir. Eu vou falar das novas instalações, tá bom? Então, por exemplo, a instalação da fonte, vocês vejam o vídeo que trata desse assunto. Antes, o disjuntor 51 estava sem conexão. O disjuntor 51 é o disjuntor das entradas. Um único disjuntor, ou seja, um único circuito para todas as entradas binárias da casa. Todos os pulsadores da casa. Não só pulsadores, como também sensores. Ô Bolivar, e se eu quiser monitorar se um portão está aberto ou fechado? Você vai utilizar um fim de curso. Nesse fim de curso, vai também lá com o circuito 51, passa pelo contato do fim de curso e retorna na entrada. Vamos fazer uma analogia com indústria. Nós podemos ter um CCM numa indústria que liga motores de alta potência. E é necessário, para alimentar o motor, cabos, por exemplo, de 35 milímetros, tá certo? 120 milímetros. Porém, lá no painel, a botoeira que liga e desliga são fios finos. Por quê? É separado. Um assunto é circuito de potência, motor, outro assunto, circuito de comando, as botoeiras na porta do CCM. Na automação, existe esse mesmo princípio. O que é motor na indústria, vocês entendem como as cargas de iluminação. E o que é comando são os pulsadores, são os sensores, são o fim de curso. E no esquema, o circuito 51 é o responsável para a parte de comando. Toda a parte de comando está no circuito 51. Tá? Por que número 50, 51, 52? Por que começou a partir dos 50? Eu, como também engenheiro eletricista e elaborador de muitos projetos, a maioria dos projetos elétricos, a numeração dos circuitos, geralmente nunca chega em 50. São raros um caso desse. Tá certo? Então, a ideia de colocar os circuitos a partir dos 50 é para que o eletricista, na obra, quando pegar um cabo com a identificação acima de 50, ele fala assim, opa, isso aqui é da automação. Esse foi o raciocínio. Então, ainda estamos com o disjuntor 52, que é para carga, vazio, não tem nada ligado. Né? Num próximo vídeo, eu já vou ligar um cabo aqui na carga. Quando? Quando eu for ligar uma saída relé, por exemplo, para ligar uma lâmpada. Aí vai precisar do disjuntor de carga.
Tá bom? Então agora, hoje, agora, só entrada. Essa entrada saiu do disjuntor e foi para o campo. Foi até onde? Onde estão os pulsadores. Aqui existe um pulsador. Ele tem a mola, ó, né? E a partir desse pulsador, poderemos criar várias funcionalidades. Tá bom? Ah, mas lá no campo eu quero também ligar um sensor de movimento. Esse sensor de movimento aqui é um sensor da Finder, tá bom? Ele tem umas características interessantes, onde depois que ele é fixado no forro de gesso ou no forro de madeira, e você quer dar manutenção nele, você tira o miolo, tá vendo que legal? Ó, você tira o miolo e vem os fios aqui, você trabalha, né? Você faz as configurações aqui e a parte lá do forro ficou quieta. Interessante, né? Mas não tem que ser esse aqui para o nosso sistema, não. Pode ser qualquer sensor de movimento, tá bom? Tem um outro sensor de movimento aqui, ó, de outra marca. Tá vendo? Mesma coisa. O que eu quero chamar a atenção aqui? É que para o sensor de movimento, vocês precisam do neutro. Para o pulsador, não. Então, para o pulsador, vocês vão sair com o circuito 51, entra no pulsador, o retorno do pulsador vai para a entrada binária. Para cada pulsador, vai para uma entrada específica. Esse módulo tem 16 canais. Aqui eu estou usando apenas duas. Tem 14 vazias. Vocês estão observando o neutro aqui. Isso está representando o painel, tá certo? Por que esse neutro na entrada binária? É necessário porque é fácil de entender que a placa de circuito impresso que compõe o módulo quer sentir uma diferença de potencial quando alguém clicar. Então, se alguém deu um pulso para o meu circuito eletrônico identificar, ele tem que ter um neutro lá para servir de referência, que aqui tem tensão. Tá bom? Se alguém passa no sensor de movimento, tem um movimento, também tem diferença de potencial. Então, basta um neutro para as 16 entradas. Tá bom? Agora, a fase vem para cá? Não. A fase está no campo. E também está no campo o neutro. Quando fomos montar esse kit aqui para fazer essa apresentação, a primeira ideia que teve foi: traz o neutro daqui para cá. Eu não deixei. Por quê? Porque eu quero separar os assuntos. Esse assunto aqui é o painel. Esse assunto aqui é o quadro de disjuntores. E o neutro não sai do painel, o neutro sai do barramento de neutro. Por isso que existe esse fio aqui quase que paralelo, mas tem uma representação, tem uma inteligência aqui. Vocês observaram que aqui, ó, chega o neutro e tem aqui identificação 1 e 2. Nas nossas obras, sempre identificávamos os cabos. Quando é algo pequeno assim, nem precisa, porque com o olho você já sabe. Mas se a casa é muito grande e tem muitos cabos, pode ser que fique difícil de você saber qual é o cabo do pulsador, qual é o cabo do sensor. Então, identificação em todos. Como identificávamos? Com números. Por quê? Os engenheiros eletricistas estão acostumados a marcar retornos com letras. E eu marcava também.
Só que o projeto convencional começa da letra A e vai seguindo por disjuntor. E nunca chega na letra Z do alfabeto. Mas aqui não. Aqui nós podemos ter uma mansão com 200 pontos, né? Então, eu tenho que numerar com letra, não vai dar certo. Com número, não tem problema. Circuito 51, retorno 1, 2, 3, 4, 58, 90, 91, 115, qual o problema? Nenhum. E outra coisa, não tem emendas nos cabos, tá certo? Por quê? Ele sai do pulsador e morre no módulo. Acabou. É uma cobra de duas cabeças. Uma cabeça no módulo, outro no pulsador. Ah, mas eu queria também um sensor de movimento. Perfeito. Ó. Então, sensor de movimento gasta 3 fios. Alimentação e neutro, porque tem um circuito de funcionamento, tem um circuito eletrônico aqui, não tem? Então, fase neutro para ele ficar vivo. Tá bom? E depois tem o neutro, tem o retorno amarelo. Retorno amarelo aqui, eu dei o número 2. 2 aqui, 2 aqui. Né? Talvez a câmera não pegue, mas você pode acreditar em mim. Um aqui, um aqui. Agora, explicando a parte de extra baixa tensão, que é como ligar a rede e a parte de alimentação do módulo da entrada binária. Bacana? Muito bem. A entrada binária tem que ser alimentada com 12 volts. Não só a entrada binária, todos os nossos módulos que têm esse mesmo desenho é alimentado com 12 volts. De onde sai o 12 volts? Da fonte que nós fornecemos. Tá bom? Então, vocês podem acompanhar que sai aqui uma alimentação que é a extensão desse cabo verde. Esse cabo verde, vocês poderão acessar na página do YouTube um endereço, um site, onde é vendido um cabo para RS485, que tem a parte de energia e a parte de lógica, tá bom? Primeiro, conexão do módulo RS485, a conversão é na porta inferior, como já dito. Tem nesse modelo, pode existir outros modelos, a parte que é utilizado são apenas os módulos verdes, tá bom? O primeiro módulo lateral é a letra A. Vocês podem observar que nessa régua existe uma letra A e B minúscula. O A é o primeiro, o B o segundo, da direita para a esquerda, conforme eu estou lendo aqui. E os 12 volts que saiu da fonte entrou no cabo e está aqui os dois pares, ok? Muito bem. Quantos módulos podem ser ligados? O protocolo RS485 permite ligar até 254 nós, tá bom? Só que tem um detalhe, a cada 32 tem que ter um repetidor. E o repetidor é um elemento caro no sistema. Então, o que nós fazemos? Quando a obra é grande e tem muitos módulos, não são pontos, não são canais, eu estou falando de módulos, caixinhas. Tem muitas caixinhas, nós utilizamos 2 redes, 3 redes, 4 redes, tá certo? É por isso que está escrito rede 1, é porque pode ter a 2, a 3, a 4, cada uma entrando nas portas correspondentes, 2, 3 e 4. Então essa é a solução.
Outra necessidade de utilizar mais de uma rede, não por motivo de quantidade de módulos, mas por caminhos. Porque o protocolo Modbus, ele é um protocolo que não recomenda fazer tipo um Y, né? Tipo assim, eu tenho o controlador no térreo e tem módulos para o subsolo e tem módulos lá para a cobertura do prédio. Se eu tenho uma rede só, suponha que são poucos módulos, eu teria que sair do controlador, alimentar o subsolo e, sem interromper, subir o cabo até a cobertura. Eu não poderia, do controlador, sair um ramo para o subsolo e outro ramo para a cobertura, utilizando só uma rede. Então, nesses casos, é outra recomendação de custo-benefício ter duas redes. Então, eu crio uma rede só para a parte inferior, fica sendo, por exemplo, a rede 1. E tem a rede 2. Na programação, é indiferente. Você trabalha com os módulos como se fosse numa mesa só. Tá bom? Então, eu expliquei quantidade de módulos, né? Expliquei também redes. E o comprimento da rede? O protocolo RS485 permite até 1.200 metros. Só que 1.200 metros é na velocidade mais baixa que existe. E quando você vai diminuindo a extensão da rede, você pode ir aumentando a velocidade. A velocidade padrão é 19.200. Então aqui estamos prontos para ligar e adicionar o módulo no controlador utilizando o nosso aplicativo, né? Como já visto anteriormente, o aplicativo do usuário final é o mesmo aplicativo das configurações. O que muda é a senha, é a permissão da senha. Se eu estou com senha do administrador, eu tenho acesso à programação. Se eu tenho uma senha de usuário, não aparece nada da parte de programação. Tá certo? Então, como mostrado no vídeo da interface, você vai acessar o controlador pela rede gerada por ele, que tem esse tipo de escrita aqui, lux, tracinho e alguns caracteres, e a senha composta desses caracteres. Já estou conectado, sem internet, porque o objetivo aqui não é navegar em internet. Nós temos um access point que não tem função de internet, mas tem rede e eu estou conectado. Vou digitar o IP padrão, usuário padrão admin, senha admin, manter-me conectado, entrar. É um controlador que não tem nada configurado, não tem nada de módulos inserido, não tem absolutamente nada. Então, existe um campo aqui, notificações sem notificação, existe aqui uma agenda sem agendas e um campo intermediário chamado gerenciamento. Em gerenciamento, vamos em administração, área do integrador. Nessa parte, vamos inserir o primeiro módulo. Então, eu venho aqui em módulo, novo módulo. Antigamente, há muitos anos atrás, tínhamos uma rede RS485 com o nome LuxControl. Esses módulos hoje não são mais fabricados, mas o sistema pode pegar clientes antigos com o módulo LuxControl. Então, devemos adicionar módulos Modbus. Qual rede?
nós temos apenas uma rede, rede 1. Qual o módulo que nós vamos inserir? Este que está aqui é uma entrada binária de 16 canais. Independe se é para o campo de 12 a 24 volts ou se é 127, 220 volts, tá? É o mesmo módulo. E aqui, suponha que fosse uma obra muito grande e eu quisesse de uma vez só inserir 7 módulos, que não é o nosso caso. Apenas um, adicionar módulos. Muito bem, o módulo está adicionado. Tá bom? Se eu vier aqui e colocar habilitar, ele não vai ser habilitado. Por quê? Porque ele não foi endereçado. Não é possível habilitar o módulo. O módulo Modbus não está endereçado. Então, agora nós vamos iniciar um processo para endereçamento. Primeiro, um raciocínio. Suponha que tivesse 5 módulos de entrada. Qual deles vai ser o número 1? Qual vai ser o número 2? Qual vai ser o número 3? 4, 5. Então, a cada vez que nós formos numerar, nós teremos que sinalizar. E é esse que é o procedimento aqui agora, tá bom? Então, vamos aqui na bancada. Vocês têm que retirar esse terminal que tampa parte do circuito impresso. Tem duas formas, com chave de fenda, ou vocês apertam aqui, ó, vira um estralinho e roda. Opa! Ó, saiu, sem chave de fenda, tá bom? Depois que aprende os macetinhos, é fácil. Aqui tem 2 botões. Tem um botão P de parâmetros, de programação, conforme vocês querem entender, e tem um botão R de reset. Quando não sabemos a origem do módulo, o primeiro procedimento é resetar o módulo, tá certo? Então vocês apertam o botão R, o tempo necessário para o LED Info piscar 5 vezes. Depois que começou a piscar, pode tirar o dedo, pronto. Isso significa que o módulo foi resetado. Agora eu quero endereçar. Tem duas formas de endereçamento. Tem uma que eu vou endereçar o módulo sem utilização do computador. E aí, utiliza a parte do segundo botão. Utiliza o segundo botão, que você tem um procedimento que está explicado na ficha técnica do módulo. Aqui não vou explicar, porque é muito pouco utilizado. Isso é para quando tem uma emergência. Eu tô com o módulo, eu preciso de conectar, eu tenho que endereçar e não tem computador, o computador deu problema. Tem uma forma, tá bom? Eu vou fazer pela interface. Pela interface, imagine que tem 5 módulos, todos iguais, e eu quero endereçar o número 1. Então, eu mexo só no número 1 e vou deixar ele no ponto de bala para ser endereçado. Depois de resetado, eu dou um pulso no botão R. Pronto. O botão R ficou ligado. Quer dizer, ele está com a mão levantada dizendo, eu quero ser endereçado. E os demais, não tinham mais 4 para ser endereçado? Não vai ser endereçado. Então, quando for endereçar um módulo, apenas um que está ligado. Independente se é entrada, se é saída. Por exemplo, suponha que eu tenho como objetivo endereçar a entrada binária de 16. O LED dele está aceso, vermelho, e tem no quadro um outro com LED aceso. Errado. Só um LED aceso por vez, tá bom? Então, agora eu clico em
editar. Muito bem. Editar módulo de entrada. Tem um cabeçalho e se eu rodo, eu estou vendo todos os elementos, tá bom? E aqui, hoje, vou explicar particularidades disso aqui, tá bom? Mas o que eu quero é endereçar o módulo. E coloque o módulo em modo de endereçamento. O que significa? LED vermelho aceso. Iniciar endereçamento. Aguarde. O LED pisca e apaga. Ok. Se o módulo foi endereçado corretamente, irá piscar a luz vermelha e desligar. Vocês viram o LED piscando e desligando. Significa, foi endereçado. Posso fechar, concluir. Agora sim, posso habilitar e quando eu habilitar, vocês verão que o segundo LED do módulo, vocês podem observar aqui, tal como no controlador, nós temos um LED verde, temos um segundo LED escrito rede, como no controlador, ele passará a piscar assim que ele for habilitado. E tem o info, tal como no configurador, que é um LED de informações. Pode ser erro, pode ser utilização durante a programação, pode ser vários assuntos. Nas condições normais de funcionamento, o LED vermelho sempre tem que estar desligado. Vamos aqui no computador habilitar. Muito bem, ele vai ficar online e o controlador estará conversando com o módulo. Assim, o LED passou a piscar. Do ponto de vista físico, terminou essa parte de configuração. Aqui vocês podem colocar aqui o terminal. Vamos agora conhecer as particularidades do módulo de entrada binária. Editar. Eu queria identificar no meio de vários módulos qual é o módulo que tem esse endereço. Vocês concordam que no campo pode acontecer esse problema? Eu não identifiquei os módulos, um funcionário misturou todos os módulos e eu quero identificar qual é o número 1, qual que é o 2, o 3, o 4. Então, se eu clicar aqui, o LED vermelho vai piscar. Tá certo? Ele pisca um pouco e já para. Essa parte do cabeçalho vocês não têm que mexer em nada. Deixa quietinho dessa forma, tá bom? Muito bem. Nós temos 16 canais. Eu posso escrever por aqui, por exemplo, eu vou colocar P de pulsador, cozinha, em letras maiúsculas. E vou colocar S ponto de sensor, cozinha. Tá bom? Muito bem. Essa parte, período de funcionamento, não está habilitado para ser alterado, ou seja, esta entrada, nas condições padrões, ela vai funcionar 24 horas por dia. Tá bom? Mas eu posso ter opções de habilitar o período de funcionamento para que esta entrada esteja habilitada somente durante o dia ou somente durante a noite. Ou o tipo de entrada, ou ele é pulsador ou ele é sensor. Se é pulsador, não tem subtipo. Se é sensor, tem subtipo. E quais são os subtipos? Ambientação,
corrente, fumaça, gás. Tudo isso aqui é apenas para ter desenhos na interface do usuário. Então, por exemplo, este aqui é um sensor de movimento. Ele está habilitado. Sim, eu quero que ele trabalhe, é bonitinho. Não, ele está em manutenção. Eu quero desabilitar. Ah, ok. Ou então, durante a programação, eu posso pedir para ele desabilitar por uma questão de lógica, tá bom? Ou o usuário mesmo pode desabilitar. Eu vou explicar depois funcionalidades que entram esse campo de habilitado e desabilitados. Vamos deixar na condição padrão. O que é esse log de uso? Ah, vocês viram no vídeo anterior, em vídeos anteriores, que nós temos relatórios. Então, desta forma, este elemento não aparece no relatório. Tá bom? Por quê? Porque imagina um sensor que tem pessoas passando no sensor a todo momento. Ele vai carregar, vai deixar a memória carregada de milhões de acionamentos sem o menor motivo para isso. Mas, se é importante, aí sim, vocês vêm aqui e colocam log de uso. Tá bom? O que é essa letra I? Essa letra I, nesse estado agora que nós estamos iniciando uma programação, vai parecer praticamente zerada. Por quê? Porque não tem nenhum vínculo, tá bom? Não tem nenhuma informação, não tem referência cruzada. Ó, não existe referências para esse elemento. Mas amanhã poderá ter, quando ao clicar no i, aparecer várias referências cruzadas. E por que tem esses elementos aqui? Isso é para facilitar a programação. Suponha que todos esses elementos eu quisesse passar para sensor. Para eu não ficar clicando em todos os 16 elementos, eu viria aqui, habilitaria todos e mexeria apenas em um. Aí todos passam para sensor, tá vendo? Ou todos para pulsadores. Ok? Então, isso é apenas na programação para ganhar tempo. Tá legal? Então, voltando aqui para a nossa bancada, eu quero que a entrada 2 seja sensor e quero desenho de movimento. Um detalhe dos sensores de movimento. A maioria deles tem uma regulagem de tempo depois que detecta um movimento, quanto tempo ele fica ligado. Vocês reduzem para praticamente zero. É o menor tempo possível. Esse da Finder parece que o menor tempo são 10 segundos. Mas se fosse 1 segundo seria o ideal. Tá? Mais para frente vocês vão entender o motivo disso. Quando tem tempo no sensor, atrapalha a programação. Agora, entender, mais na frente vocês vão entender. Tá? Então, o menor tempo possível, 3 segundos, 5 segundos, até 10 segundos ainda vai lá. Mas eu prefiro 1 segundo, quando não é possível ser 500 milissegundos. Tá bom? Muitos fabricantes já estão fazendo assim. Tem uma marca Exatron que já vem a opção de pulso. Tá bom? Existe outro que é a sensibilidade do sol. É interessante esse aqui, né? Porque você não é assim, com parte fotoelétrica e sem, só uma chavinha. Não, você pode regular de 0 a 100% a intensidade de sol que você quer ignorar. Tá bom? Eu quero que você ignore tudo. Tudo. Então, os sensores é para trabalhar da seguinte forma. Tempo curtíssimo e parte de luz, de sol, é para trabalhar como se fosse para trabalhar durante o sol e durante a lua. Os dois momentos. Nós vamos interromper
durante o dia pelo nosso sistema. Vocês têm que eleger uma entrada para um único relé fotoelétrico. Suponha que na obra, no meu exemplo, tenha 50 sensores. Alguns é para trabalhar 24 horas por dia e a maioria só à noite. Vocês vão eleger um deles para ser um relé fotoelétrico, tá bom? Então eu vou dizer que essa terceira entrada pode ser qualquer entrada, tá? É um relé fotoelétrico. Bacana? Então ele é um sensor. Ele é um sensor de luz, ok? Então vem cá, coloca sensor. Aqui está movimento. Eu nem preciso me preocupar com esse especificamente, porque ele vai ter uma mudança radical que ele não aparece para ninguém. Mas eu vou colocar aqui, ó, relé de nível de luz, tá bom? Ok, concluir. Nessas condições, eu venho em configurações, periféricos, relé sensor fotoelétrico. Quando eu entrar nesse campo, em outras palavras, está me perguntando qual é o sensor fotoelétrico. Aqui está a associação. Ele vai abrir todos os sensores que existem no sistema. Existia um que é cozinha, que não é esse, e aqui sim, relé fotoelétrico. Quando eu venho cá, escolho esse elemento e defino a entrada. Vinculando a entrada, vinculada. Pronto. Esse campo relé fotoelétrico, sensor fotoelétrico, nunca mais será utilizado no sistema. Ok? Agora, voltando lá para o módulo de entrada, editar, nós temos aquele campo liberado. E veja o que aconteceu aqui. Você não usa mais esse elemento aqui, tá bom? Exceto em lógicas, coisa do futuro. Nós vamos explicar mais para frente. Muito bem. Nessas condições, é interessante mostrar outro aspecto aqui. Vocês devem recordar que antes não havia essa parte aqui, ó, elementos. Agora sim, tem por quê? Porque tem sensores. E para os pulsadores? Não aparece para o usuário final, só para o configurador, tá bom? Olha, então dos sensores tem o relé fotoelétrico, que não tem nada ligado, ele vai ficar aqui desligado, mas tem o sensor da cozinha, que é a entrada B. Será que é B mesmo? Sim. Tá vendo essa engrenagem? Aqui ele traz o elemento, ó, rede 1, entrada binária 16, módulo 1, entrada B. Bacana? Essa é a entrada B. Aqui eu posso desabilitar o sensor. Então, tudo que está funcionando, dependendo dele, para de funcionar. Então, eu não queria que esse sensor ficasse me atrapalhando, né? Ele é muito bonzinho, mas agora não. Tudo bem, você vem cá e desabilita, ou habilita. Bacana? Bom, e temos o sensor. Vamos ver se está funcionando? Funcionou. Tá bom? Esse sensor, ele demora no mínimo 10 segundos para desligar. Como eu disse, eu gostaria que fosse mais rápido. Com essa configuração de hardware, de que forma que eu poderia ter benefícios? Que tal fazer uma notificação para você receber um e-mail quando o sensor atuar? Podemos fazer isso. Eu venho aqui em gerenciamento, notificação. Não tenho nenhuma notificação. Primeira notificação. Notificação, sensor, cozinha. Qual é a mensagem que receberei? Ele vai trazer o nome
do elemento, que está s.cozinha. O status, ele vai falar ligado em data e hora. Bacana? Se vocês quiserem completar, isso é um teste, tudo bem. Não farei. Adicionar o destino. O destino será olivar@luxcontrol.com.br. Adicionar. E poderei adicionar quantos e-mails eu desejar. Ok? Gatilho. Eu quero que... aqui a importância de escrever todas as entradas. Nós escrevemos apenas e vem em ordem alfabética. Os números vêm antes de letras. Por isso apareceu pulsador da cozinha, relé fotoelétrico e S-cozinha. É esse elemento. Ao ligar ou ao desligar? Ao ligar. Adicionar. O que significa isso? Que todas as vezes que esse sensor de cozinha for ligado, eu receberei uma notificação nesse e-mail. Tá bom? Suponha que eu queira esse funcionamento apenas em algumas datas da semana, em alguns dias da semana. Então eu faço aqui essa programação. Se não coloca nada, é para sempre. Tá bom? Lembrando que eu posso desabilitar e habilitar a notificação. Então vamos deixar habilitada, confirmar. Regra de notificação criada. Então significa que em sensores, quando for detectado um movimento, será criado uma notificação e enviado para o meu e-mail. Veja bem, o que significa esse número 1? É que há uma notificação sem ser vista. Vamos vê-la? Nome dela, Notifi Sensor Cozinha. Agora é aquela fórmula, recordam dela? Sensor Cozinha foi ligado em 29/8, às 16h38. Bacana? Tá vendo essa taja dourada? Significa que não foi lida. Se eu clicar na linha, ela foi lida. E o número 1 desaparece lá. Muito bem. Vocês verão ao longo de vários vídeos que nós iremos conhecendo toda a interface através de exemplos. Eu não vou ficar criando, entrando em ponto a ponto aqui não. Quando for criar uma cena, eu vou explicar sobre isso, quando for fazer backup por aqui. Então vão estar, vamos dizer, distribuídos em todos os vídeos, os elementos de programação. Aproveitando a oportunidade, quero iniciar aqui em supervisão, módulos. Aqui aparece todas as entradas binárias, todas as saídas, todos os módulos. Por que não aparece nada? Não foi inserido ainda. Aqui estão os elementos. E por aqui eu posso ir alterando os nomes. Eu posso ir colocando pulsador, ainda em supervisão, na parte de logs, eu posso ver se tem erros, avisos de erro. Então, se tem um mau funcionamento, aqui é uma dica para nós verificar, né? Se, por exemplo, um cabo for desconectado, vai aparecer erro de RS485, um cabo de rede. Se desconectado, vai aparecer erros de RS485. E aqui é uma ferramenta importantíssima para a obra. Sabe por quê? Porque às vezes vocês têm um pulsador
que não está funcionando. Mas não está funcionando porque está em curto. E como é que eu sei que está em curto? Ora, aqui, ó, olha só, estou pulsando, ó. Olha lá. Olha que legal. Tá bom? Então, se um pulsador está ligado e não desliga, o que significa? Está em curto. Né? Está jampeado, tem algum problema para ser verificado. Tá bom? Olha que legal, nós temos só 2 elementos. Então, aqui eu tenho o pulsador, que vocês estão vendo quando é clicado, e temos o sensor de movimento. Bacana? É isso aí. Até o próximo vídeo.